Querido Manteiga, como o senhor viu o estouro da meta? O governo insistia que não havia inflação de demanda, a gente ouviu a declaração do presidente Tombini, do Banco Central, pedindo para que as pessoas consumissem menos. Como o senhor está vendo esse quadro? Olha, não vi nenhum estouro da meta, porque acumulado em 12 meses deu 6,51, tecnicamente é 6,50. E isto são os últimos 12 meses. Eu gostei do IPCA de abril, que veio abaixo das expectativas do mercado, foi 0,77, e mais ainda gostei dos núcleos. Núcleos é quando você pega o IPCA e tira os preços de alimentos que variaram excessivamente, etc., apontando para uma desaceleração. Então, em maio, nós já temos a segurança de que a inflação está caindo por várias razões. Primeiro, porque as commodities no mercado internacional estão caindo fortemente. Já há alguns dias, é como se tivesse estourado uma bolha de commodities. O petróleo, que é uma commodity muito importante, porque ela afeta a economia mundial, caiu 12,5% nos últimos 4 dias. É bastante, é uma queda muito grande. O petróleo estava a mais de $120 e ontem estava a $110, eu não sei o que está acontecendo hoje. Outras commodities também caíram. Então, uma das pressões inflacionárias importantes, ela está sendo desativada. Aqui dentro nós temos o início das safras, safra do etanol. O etanol já caiu no produtor, agora ele vai chegar na bomba também caindo, né? E esse foi o vilão da inflação em abril, né? Foi o combustível que mais puxou a inflação, porque o alimento já começou a cair. Os dois elementos chaves da inflação, alimentos e combustíveis. Depois nós temos os outros fatores, despesas diversas, que é a pressão dos serviços também caiu, neste IPCA que estamos falando, e, portanto, em maio nós teremos uma inflação menor do que a de abril, com certeza, né, com todos esses elementos, e algo como 0,45, alguma coisa assim. Portanto, a trajetória de queda da inflação já começou. Eu diria que nós estamos num momento de inflexão. Terminou entre safra, começa a safra, as chuvas diminuíram ou terminaram nas regiões produtoras de produtos agrícolas, portanto, os preços vão cair, né? Existem várias categorias de trabalhadores influentes e muito mobilizados que vão renegociar seus salários agora no segundo semestre, né? O senhor teme que a mobilização dessas categorias gere novas pressões, porque eles vão buscar salários, vão rediscutir os salários deles no momento em que a inflação está muito alta, né? O desafio que nós temos é impedir que essa inflação que tivemos, que já está diminuindo, mas que acumulou, digamos, um percentual, que seja transmitido aos preços futuros, ou seja, a famosa indexação. Então, nós estamos tentando persuadir, conversar vai impedir isso como? Com empresários. Não, impedir com as medidas que o governo está tomando. O governo já vem tomando medidas para reduzir o nível de consumo e reduzir o crédito desde o ano passado, é bom que se diga, não é? Porque alguns acham, não, a inflação caiu porque o governo começou a tomar medidas há uma semana atrás. Isso é balela, nós estamos tomando medidas desde pelo menos outubro do ano passado, quando o compulsório voltou, né? O Banco Central tinha liberado o compulsório, ele voltou, aumentou 70 bilhões de compulsório, quer dizer, reteve dos bancos esse volume de crédito, lançou as medidas macroprudenciais, que nada mais são do que encarecer o custo do crédito para os bancos, para empréstimos mais longos, com isto diminuíram os créditos de mais longo prazo, automóveis, eletroeletrônicos, etc. Então, o governo subiu também a taxa de juros, começou a subir a taxa de juros, e o governo também está fazendo um ajuste fiscal, está reduzindo o gasto do governo. Então, isso já começou e já dá resultado, né? Isso também reduz a demanda, né? Reduz o consumo. Nós temos resultados excelentes do ponto de vista fiscal, né?
de modo que isso está Segundo os números que foram demanda. divulgados nessa semana, eles foram garantidos muito mais por um aumento de receita do que por uma contenção dos gastos, né? De jeito, o senhor acha que essa é a tendência? Não, de jeito nenhum. Elas foram uma diminuição do gasto em relação ao PIB. Se você olhar o item, né, gastos de custeio e investimento em relação ao PIB, PIB nominal ficaram 4% abaixo, né? Deu menos 4% o crescimento dos gastos em relação ao PIB nominal. Então, significa que os gastos do governo desaceleraram, estão crescendo a uma velocidade menor que o PIB nominal. Portanto, nós estamos se não fosse a diminuindo receita? o gasto. Mas se não fosse a receita, não existiria nem orçamento, né? Claro que tem que ter a receita. E a receita, ela está bem, porque a economia, é bom que se diga, continua crescendo, a economia vai bem, né? Apesar desses problemas que estão sendo administrados. Nós vamos ter um crescimento importante este ano na economia brasileira, 4,5% é um bom crescimento, seja para o Brasil, O senhor acha que esse número é sustentável ainda? Esse número tem confiança nesse número ainda? Tenho confiança nesse. Justamente, nós estamos conseguindo calibrar, não é, uma redução de demanda, uma redução de crédito, uma redução de gastos, porém, não é para derrubar a economia, né? É para reduzir o seu crescimento em relação ao ano passado. O ano passado a economia estava crescendo mais forte do que este ano, era a recuperação da crise. Então, esse ano nós queremos que ela cresça menos, porém que cresça, de modo que os investimentos vão continuar. Ou seja, nós mantemos todos os estímulos ao investimento e estamos inibindo o consumo, de modo a ter um equilíbrio maior entre consumo e investimento. Então, o senhor concorda com o presidente Tombini que é hora de parar de consumir um pouco e poupar mais? Eu concordo que agora seria bom que a população poupasse um pouco, né, da renda, porque a renda cresceu, a massa salarial cresceu, as pessoas estão com recursos, com dinheiro, né, então estão gastando, estão comprando bens, automóveis, estão viajando, né. Se pudessem dedicar uma parte desse recurso para a poupança, seria bom. Então há uma inflação de demanda, diferentemente do que o governo vinha dizendo? Há uma combinação de fatores, né? Sendo que eu insisto. Em primeiro lugar, commodities internacionais. Nós temos uma inflação mundial. Inclusive em outros países a inflação é maior do que o Brasil. E a inflação é maior nos países que crescem. Porque os países que estão com uma atividade estagnada, como é o caso dos países europeus, a inflação cresce menos, mas está lá também. Então, um país com crescimento de 1,5% com inflação de 4%, 5%, tá certo? Então, mostra que há um surto mundial de inflação. Quando isto vem num país que a economia está mais aquecida, isso contamina, né? Somam-se as coisas. Se você, de fato, a economia crescendo a 4,5% e o ano passado cresceu a 7,5%, ela corre o risco de elevar preços, né? Principalmente os produtos que não têm concorrência, os serviços. Serviço você não importa. Todos os produtos que você importa, os preços não sobem, porque tem concorrência, né? Mas o preço dos serviços costuma subir quando a economia aquece, né? Então a questão é não permitir que esse crescimento seja além de um crescimento natural. Se você fizer um exercício e tirar da inflação, fizer, digamos, um exercício de núcleo, né, que se faz normalmente, né, e você tirar pressões de alimentos excepcionais, né, e se tirar também combustíveis excepcionais ou sazonais que são eliminadas ao longo do tempo, você vai estar com inflação em torno de 5%. Agora, essa mudança no preço das commodities, ela reflete muito uma insegurança das pessoas quanto à atividade econômica lá fora, né? O senhor acha que esse cenário mais desfavorável pode prejudicar o crescimento do Brasil também? Eu acho que não é uma questão de insegurança, aí as interpretações são distintas. Eu acho que o preço das commodities tinha subido exageradamente e do petróleo também exageradamente. Por quê? Por falta de opções de investimento. Os países avançados estão fazendo políticas monetárias muito expansionistas, estão emitindo dólares, emitindo euros, de modo que sobra liquidez na economia internacional e não tem alternativa de investimento. Só para bancar a dívida americana, o governo americano emite muitos títulos
e o Fed vai lá e compra os títulos e coloca dinheiro na economia. Então, esse excesso de liquidez, ele vai para a commodity, porque a commodity vinha permitindo uma valorização, uma lucratividade. Então, uma parte da valorização das commodities é a especulação financeira, eu tenho dito isso, e a culpa é dessas políticas expansionistas dos governos dos países avançados. Agora, tem um momento em que você vai subindo, o preço chega num ponto que corre o risco dele cair, né? É assim que funciona. Basta um sinal. Eu acho que o que alterou aí é, por exemplo, a morte do Bin Laden, né? Foi algo que mudou o humor dos americanos. Quer dizer, eu acho que a economia já estava pronta para estourar a bolha. Como você tem uma bolha, aí está esperando um pretexto para estourar essa bolha. As commodities agrícolas tinham subido nos últimos 12 meses 46%, né, no mercado internacional. É muita coisa. O petróleo estava se sustentando a mais de 120 dólares o barril, com uma economia mundial que não está crescendo, ou seja, não está consumindo petróleo suficiente. Então, havia um certo exagero nessas contas e o mercado fica olhando. Em algum momento, né, ele está apostando, ele ganhou, ele quer realizar e voltar atrás. Eu acho que isso aconteceu nesses últimos dias e você tem uma retração do preço das commodities que eu espero que continue nos próximos dias. Ministro, Foxconn, que de novo vai ser possível acomodar os pedidos dos chineses? O que vai acontecer? O governo está estudando, na verdade, a gente procura fazer política industrial que sirva não só para essa empresa, mas que sirva para todas as empresas similares, né, que querem se instalar no Brasil. Então, é claro que o Brasil está disposto a fazer desonerações, a conceder facilidades, não só para um grupo, mas para um conjunto de investidores, inclusive aqueles que já estão aqui no Brasil. É claro que mediante a segurança de que a empresa vai desenvolver tecnologia, que vai, digamos, gerar empregos, que vai produzir uma parte dos produtos no Brasil. O que nós não queremos é montadora, né, no Brasil. Né, mas vai haver isenção fiscal para os tablets, como a extensão da isenção fiscal dos computadores para os tablets. Tá, né? Tudo isso está em discussão. A presidenta criou um grupo de trabalho e nós deveremos em breve ter a conclusão desse grupo. Então, ela anunciou também, gostaria de antecipar. Ela anunciou também recentemente, esses dias, o novo modelo para administração, para ampliação dos aeroportos, né? Quando é que vai sair o primeiro edital? Eu não sei quando vai ser o primeiro edital, mas o pessoal está correndo porque é um problema emergencial, tem que ser resolvido logo, e eu acho que nós estamos dentro do tempo adequado para os eventos que nós temos no Brasil, seja para o aumento da demanda, que o principal evento que nós temos é um grande aumento de demanda por viagens aéreas, né? 25%, 30% de crescimento e tal. E mais os eventos da Copa, os eventos dos Jogos Olímpicos. Então, mas eu tenho certeza que tudo isso será realizado em tempo hábil para atender a essas necessidades. Uhum. O senhor disse essa semana numa audiência no Congresso que o ex-presidente Lula poderia ter retaliado a Vale por discordar da política de investimentos da empresa durante o governo dele. O que o senhor quis dizer com essa expressão? Eu quis dizer que o presidente teve um comportamento absolutamente democrático, porque ele se queixou de alguns comportamentos, principalmente da demissão de funcionários, no momento em que nós estávamos fazendo um apelo para as empresas que não demitissem. Foi logo depois da crise financeira de 2008, foi em 2009, e a Vale demitiu os funcionários por suas razões e portanto, não estava em sintonia com algo que era importante para o país naquele momento, que era, vamos dar um tempo, o governo está tomando medidas que vão recuperar rapidamente a economia, não vamos nos precipitar em mandar embora os trabalhadores. E a maioria das empresas teve essa atitude. E eu conversei com essas empresas. Falam em ingerência ou coisa parecida. Não tem menor sentido. O governo conversa com as empresas, não é? Procura defender os interesses do país.
Agora, mas o simplesmente... senhor, o que significaria retaliar? Quando o senhor disse retaliar, o senhor estava pensando em que tipo de medidas? Olha, nós estamos aqui trabalhando no subjetivo, né? Em vez de olhar aquilo que realmente aconteceu, a gente fica especulando coisas que talvez pensaram concretamente, não houve nada. É isso que é importante ressaltar. O que houve foi o presidente se queixou, seja da questão das siderúrgicas, que era um compromisso da Vale, porque a Vale sempre teve um bom diálogo com o governo, né? E apresentava os projetos de investimento, de siderúrgica e tudo mais, e estavam atrasados, né? Então, o presidente se queixou, depois de muitos anos, e não, vamos começar, vamos fazer, não estavam fazendo, aí o presidente simplesmente se queixou. Eu acho que é a coisa mais democrática é isso, o presidente se queixar, né? Então, é isso, mas o importante é que isso nem atrapalha o funcionamento da Vale, enfim. Em algum momento eles farão as siderúrgicas que nós gostaríamos, né? E eu acho que isso está absolutamente superado. Não foi um pouco estranha a troca desse a saída do ANL, nesse momento em que ele entrega um resultado tão grande? Nessa década a Cobanha cresceu tanto? O estranho é você manter um presidente de uma empresa por tanto tempo, talvez. Se você olhar as empresas similares, né? Salvo quando o cidadão é dono da empresa, aí o dono fica presidente da empresa a vida toda, mas quando não se trata, você costuma periodicamente fazer uma mudança, né, dos dirigentes da empresa ou do CEO da empresa, né? Todas as empresas de mineração fazem isso. Eu diria que no caso da Vale, ele é um dos mais longevos, né? Então, independente de apresentar bons resultados, apresentou bons resultados, e eu acredito que os próximos dirigentes continuarão apresentando bons resultados. O governo costuma tratar a participação do Fundo de Pensão Previ e dos demais fundos de pensão de funcionários estatais na Vale e em outras empresas como se fosse uma participação do governo, sobre a qual ela exerce influência, né? O senhor acha que isso é correto, considerando que os fundos, eles na verdade pertencem, em última análise, aos funcionários e não às estatais? O governo trata os fundos de previdência privada como fundos privados e não como outra coisa. Mas Acontece que, nesse caso, o BNDES é também acionista da Vale e é um dos principais financiadores da Vale. Portanto, é normal que o governo se preocupe também como acionista. E depois, a Previ, ela tem uma relação forte com o Banco do Brasil, porque quem faz o presidente da Previ é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como todos sabem, é governamental. Então, não há ingerência nenhuma. Aí é o direito. Seria você dizer, usurpar o direito do governo de ter uma participação ou de examinar ou de zelar para que os procedimentos sejam de interesse da empresa ou se deem de acordo com a normalidade. Foi só o que aconteceu. Uhum. Na última ata, o BC sugeriu redução de crédito como foi concedido pelo BNDES. Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com isso? Na última ata... Eles defenderam a moderação da oferta de crédito subsidiado, como o que o BNDES oferece às empresas, né? Sim. Era um assunto que vai e volta, ele aparece nas atas do Copom e nos pronunciamentos do Banco Central, e ele retornou agora como uma medida que seria recomendável ali, né? O que o senhor acha disso? Não só a medida recomendável, como nós já o fizemos, né? É que vocês não se lembram, mas uma das medidas também para diminuir o volume de crédito foi nós diminuímos o aporte de recursos do Tesouro ao BNDES, foi menor do que o ano passado, e o BNDES subiu as taxas de juros dos seus empréstimos. Portanto, isso já estava feito. Isso já está sendo feito. Sim, houve uma redução, mas continua num volume expressivo. Porque nós não abrimos mão do investimento no país. Eu acho que seria um grande erro, um grande equívoco, depois que nós conseguimos estimular o investimento, e o investimento ficou muito tempo estagnado neste país, e o investimento voltou, as empresas se animaram, estão acreditando, né? Tomaram as decisões. Então, se você, de repente, você eliminar o crédito para o investimento, que tem que ser um crédito mais barato, você estaria interrompendo um ciclo de investimento, que não é bom. Então,
nesse ajuste que nós estamos fazendo, nós estamos diminuindo o consumo, mas nós estamos mantendo o investimento, mesmo porque o investimento é capacidade produtiva, é expansão da oferta, é avanço tecnológico, isso nós queremos que continue no país. Então, não cabe você estrangular o BNDES, cortar a capacidade. Agora, nós estamos desenvolvendo outros mecanismos de financiamento, né, de longo prazo com o setor privado que poderão, ao longo do tempo, substituir o BNDES. Nós lançamos debêntures sem imposto de renda, de longo prazo, para projetos de infraestrutura. Temos as letras financeiras que os bancos privados captam e recursos para longo prazo poderão financiar os projetos de longo prazo. Então, está havendo uma migração para financiamentos, haverá uma migração para financiamentos privados. A questão das debêntures, a medida provisória será aprovada nos próximos dias, ainda não entrou em vigor. Então, nós estamos criando alternativas para o crédito do BNDES que seja de caráter privado, mas isso leva algum tempo. Enquanto isso, nós temos que garantir que o investimento prossiga no país. O presidente do BNDES, recentemente, num encontro com empresários, ele sugeriu que os empresários se mobilizassem para pressionar o governo a fazer alguma coisa para evitar a valorização do câmbio, para evitar os prejuízos que isso traz à indústria, né? Alguém procurou o senhor para reclamar? Não, porque nós, se tem alguém que tem uma atuação cambial, somos nós, né? Nós tomamos medidas com bastante frequência, estamos empenhados justamente em impedir a valorização do real, que prejudicaria os empresários. Então, seria chover no molhado, né, alguma recomendação para nós. Lá fora dizem que nós até tomamos medidas excessivas, né? Tem alguns especuladores que reclamam que nós estamos inibindo a rentabilidade de capital de curto prazo, e certamente nós inibimos a vinda excessiva de capital para o Brasil, capital estrangeiro, uma parte desse aí gerado por essas políticas monetárias muito expansionistas, não é? E temos conseguido. Portanto, nós temos uma ação cambial forte e, portanto, é desnecessário essa recomendação. Ministro, começou a circular na praça a história de que o PT está interessado em ver o senhor como candidato a prefeito. O senhor tem interesse? O senhor é candidato? Olha, eu li isso na Folha de São Paulo, então eu não estava sabendo. Acho que há 2 dias atrás saiu na Folha de São Paulo, né? Mas ninguém me consultou a respeito, portanto, eu acho que... essa ideia? Não, eu acho o seguinte, que o PT tem muitos candidatos bons para esse tipo de cargo, não precisam de mim, e eu estou concentrado no meu trabalho no Ministério da Fazenda. Em relação ao custo de energia no Brasil, o empresariado se queixa do preço alto, alguma coisa pode ser feita? Pode. Eu acho que, de fato, o preço da energia é alto. Outros países subsidiam a energia, por isso que ela é mais baixa, ou eles já têm instalados usinas que já se depreciaram e têm um custo mais baixo. Nós aqui temos um conjunto grande de usinas novas, então elas costumam custar mais, porque não tem a depreciação. Além disso, eu acho que nós temos tributos excessivos sobre a energia. Agora, isso não é uma questão só do governo federal, é também uma questão dos governos estaduais. E eu pretendo abordar esse tema porque eu acho que é um desafio importante que nós temos hoje no Brasil, reduzir o custo da energia.